Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Vamos começar nosso culto de hoje, nesse domingo de frio. Amém? Mas glória a Deus que aqui estamos na casa de Deus. Sejam todos bem-vindos. Vamos adorar a Deus nessa noite. Hoje uma noite especial, um domingo especial de Santa Ceia. Nós vamos adorar o nosso Deus. Amém? Antes de fazermos uma oração ao Senhor, ministrarmos o louvor, eu estava aqui lendo na palavra de Deus, lá em 1 Samuel, o cântico de Ana, amém? E Ana, quando ela foi entregar Samuel ao profeta Eli, né, quando ela já tinha orado a Deus já tinha abençoado ela com o filho, e ela foi entregar Samuel ao Senhor, né, ali ao profeta para servir ao Senhor, ela disse, né? Então orou Ana e disse: meu coração se regozija no Senhor, e a minha força será exaltada no Senhor. E ela fala lá no versículo 2: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Fala também lá no versículo 7, ela diz assim: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o montouro exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, e para herdar e fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Amém? Amém. Então aqui ela fala de como o nosso Deus, Ele é poderoso, tudo está nas mãos dEle, amém? Ele é um Deus que tudo faz, o mundo, tudo está no controle do nosso Deus. Então nós devemos confiar e nos alegrar na presença do Senhor, porque sabemos que nós temos um Deus, que como Ana disse aqui, Ele não há rocha nenhuma como o nosso Deus. Não há nada que seja tão poderoso e tão forte como o nosso Senhor, amém? Amém. E é esse Deus que nós estamos aqui nessa noite para exaltar, o único Deus e Senhor a quem nós temos confiado e servido, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos então, vamos orar ao nosso Senhor nessa noite e agradecer a Ele por estar nos abençoando desde já. Senhor meu Deus, amado e querido Pai, estamos aqui diante da Sua presença, meu Deus, e queremos nessa noite Te exaltar. Como Ana orou, Pai, nós queremos orar nessa noite, engrandecendo o Senhor e dizendo que não há outro além de Ti, não há outro como o Senhor, não há rocha nenhuma como o nosso Deus. Ah, Senhor, como Tu és grande e poderoso, Pai. Nessa noite nós pedimos que o Senhor venha olhar para cada um de nós. Que o Senhor, ó Pai, as bênçãos, a presença do Senhor sobre nós. Nós precisamos de Ti, Pai. Somos tão pequenos, ó Deus, tão falhos, mas o Senhor é um Deus grande e poderoso, que nos perdoa, que nos levanta, que nos ajuda. Para me salvar, na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo o Pai está.
corações e venha, Jesus, nos ensinar, meu Deus, a cada dia mais e mais, Pai, que através da sua palavra, meu Deus, que o Senhor venha manifestar em nosso meio o seu poder, que o seu amor venha estar aos nossos corações, Senhor, e conosco, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós te agradecemos, Pai. Aleluia. Glória a Deus, Senhor, te adoramos, Pai. E nesta noite de domingo, Senhor, nós queremos entregar o nosso verdadeiro louvor, Pai, a nossa fé, Pai, colocamos diante de Ti, porque sabemos que o Senhor é poderoso e te adoramos, Pai. Não importa aquilo que estamos passando, não importa aquilo que estamos enfrentando, nós seguraremos firmes, ó Pai, em Tuas mãos. Nós cremos que o Senhor está conosco, nós cremos que as Tuas promessas são verdadeiras, a Tua palavra é fiel, meu Pai, é verdadeira, a Tua palavra há de se cumprir, meu Pai, em nossas vidas. Cremos que já está se cumprindo, cremos que as Tuas promessas são reais, Pai, e tudo que o Senhor prometeu, tudo que foi profetizado, tudo que está na Bíblia, Pai, é o suficiente para nós. Não precisamos buscar, meu Pai, nada fora da Sua palavra, não precisamos complementar nada, Pai, porque a Tua palavra está escrita, a Tua palavra está diante de nós, e nós cremos nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Pode se assentar, todos os irmãos, sejam bem-vindos. Deus abençoe os irmãos presentes, aqueles que estão pela internet, estarão nos acompanhando pelo canal da igreja. Deus abençoe a todos, tá bom? Amém. E hoje é uma noite de Santa Ceia, mais um domingo que Deus preparou para nós. Um domingo frio, né? Muito frio. Amanhã aí promessa de esfriar, talvez um pouquinho a mais, ou manter essa temperatura. Mas Deus, Ele continua fiel a cada um de nós, né, irmãos? Ele continua nos amando, Ele continua nos perdoando, Ele continua abrindo as portas, nos ensinando, e isso é muito motivo, né? Muita alegria para nós nos alegrarmos. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 13. Está sem óculos? Esqueceu? Tamara te ajuda aí. Mas não vai conseguir ler, né? Não tem problema. Lucas 13. Lucas 13, versículo 22. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Amém? Irmãos, o versículo 22 diz que Jesus ele passeava pelas cidades e pelas aldeias. Por todo canto Jesus passava e ensinava sobre a palavra, mas ele tinha um destino, e o destino de Jesus era Jerusalém. Então, todas as aldeias, todos os vilarejos, todas as cidades que estavam na rota de Jerusalém, Jesus visitava. Mas o foco dele não era ficar nessas cidades, o foco de Jesus era Jerusalém. Amém? Irmãos, o que representa isso para nós? Jerusalém é a casa do Pai, é a casa de Deus, onde estava a presença de Deus. Claro que Jesus se importou com todos que estavam naquela localização, naquela região de Israel, claro, mas o foco de Jesus era Jerusalém. Irmãos, nós temos uma meta, nós temos um foco nos dias de hoje, e o nosso foco é estar na presença de Deus, não como muitos pensam, né? Muitas pessoas pensam que eu preciso visitar Israel, porque Israel, ali habita a presença de Deus. Irmãos, isso não existe mais hoje. Hoje não tem mais uma região mais santa que a outra. Hoje a questão é ter Jesus dentro do nosso coração. Hoje ir para Jerusalém
buscar Jerusalém não é Jerusalém física, mas é algo espiritual, que é a presença de Deus. Então o nosso foco é o reino de Deus, e nós estamos passando por vários lugares. Nós falamos do amor de Deus, nós evangelizamos, a gente compartilha aqui na casa de Deus sobre a palavra, as orações, mas o nosso destino principal, o nosso foco, isso nós não podemos perder. O nosso foco é a presença de Deus. Então nós não podemos deixar, não podemos nos dispersar, né? Deixar a nossa atenção se perder, porque no nosso foco é a presença de Deus. E assim como Jesus buscou Jerusalém, nós buscamos hoje a santa presença de Deus em nossas vidas, e nada pode tirar o nosso foco, irmãos. Então nós vivemos num mundo que costuma desfocar muitas pessoas, né? Então nós temos muitas atrações hoje em dia. Então, hoje em dia, irmãos, nos dias de hoje é muito fácil a pessoa perder o foco de Deus, porque nós temos atrações, nós temos muitas coisas para nos ocupar. Uma coisa que ocupa muitas pessoas hoje é a internet. Então, se você, irmãos, se você é uma pessoa que costuma acessar a internet, então existe lá a possibilidade de você estar conectado, e aí a pessoa vai mudando, né? Aqueles vídeos curtos. Como é que chama aqueles vídeos curtos, ô Gabriela? Que vai passando assim? É o store? Como é que é da pessoa? Não é store, eu não sei, não lembro, irmãos. Mas tem lá, a pessoa vai passando os vídeos e vai tendo aquelas publicações. E se você parar, irmãos, se você parar ali, você vai ver, você fica horas ali passando. Isso é uma forma de se ocupar, né? Então suponhamos, diga. É aquele negócio que quando você entra no YouTube tem um negócio. Isso, como é que chama? Shorts. Shorts? Isso, shorts, é isso mesmo, shorts. É isso aí. Perfeito. Então, shorts, né? Que você vai passando, você fica o dia inteiro ali e nunca acaba. Passando. Irmãos, se uma pessoa faltar no culto e ela ficar naquilo ali, ela nem vai perceber que ela está perdendo algo muito mais importante do que ficar conectado na internet. É claro que acessar a internet, eu estou aqui dizendo que é pecado. Não. A internet, desde que seja para um bom uso, é algo recomendado, é algo permitido. Agora, nós temos que nos policiar. Nós temos que tomar cuidado, irmão, porque senão nós vamos passar muito tempo da nossa vida nos ocupando com coisas que está tirando o nosso foco. Então, por exemplo, nós poderíamos, muitas das vezes, ao invés de assistir um programa de TV, ler a palavra de Deus. Mas a nossa carne, o nosso desejo, ele sempre vai pender, ele sempre é tendencioso para aquilo que é mais fácil, para aquilo que aparentemente dá mais prazer à nossa carne. Claro que a nossa carne não vai querer, irmãos, por exemplo, ficar escutando a palavra, né? Geralmente um culto de estudo é um culto que a pessoa vai faltar com mais frequência. Agora, naquele culto mais avivado, talvez a pessoa até queira. Irmãos, nós devemos sempre tomar cuidado, nós devemos sempre vigiar, porque a nossa carne geralmente, né, ela vai pender para algo que nos tira da presença de Deus. Até certa vez o apóstolo Paulo ele disse que o nosso, na verdade Jesus Cristo, né, ele mencionou uma certa vez que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito que nós temos, irmãos, ele está pronto para a salvação, ele está pronto para servir a Deus, ele está pronto para adorar a Deus, mas a nossa carne é o problema. A nossa carne quer nos tirar da presença de Deus, a nossa carne quer se entregar ao pecado. E quantos já não se entregaram, irmãos? Então nós devemos vigiar. Versículo 23. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Então olha só a pergunta, irmãos. São poucos os que se salvam? Então alguém fez uma pergunta interessante para Jesus. Jesus, são todos que vão se salvar ou são poucos? Uma pergunta interessante, né? É uma pergunta que hoje muitos repetem essa pergunta e buscam essa resposta. Será que não são todos que vão se salvar?
salvados? Será que realmente no final de tudo, no julgamento que a palavra diz que todos serão julgados, será que naquele momento Jesus não salvará todas as pessoas? E aí nós temos a resposta. Nós temos a resposta. E a resposta está aqui, ó, versículo 24. Respondeu-lhes Jesus: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, qual foi a resposta de Jesus? Esforçai-vos. Irmãos, hoje a palavra de Deus para nós é essa: esforçai-vos. Pratique o esforço, irmãos. Nada virá de mão beijada, nada virá ao acaso, né? Então muitas pessoas elas dizem: pega esse caminho aqui, de repente as coisas vão acontecendo. Não, as coisas não vão acontecer ao acaso, as coisas vão acontecer por conta do esforço que nós vamos dedicar em algo. E aqui para nós, claro que o esforço serve para todas as coisas na vida, mas para nós nessa noite a palavra é o esforço em busca do reino de Deus. Deixa eu contar uma história aqui para vocês. Uma certa vez um jovem, ele procurou um pastor muito sério, um pastor muito de Deus mesmo, um pastor que não tinha nada contra ele, uma vida exemplar. E ele procurou esse pastor e ele fez uma pergunta. Ele falou: pastor, o que eu preciso para ser salvo? Aí o pastor respondeu assim para ele: você não precisa fazer nada, absolutamente nada, porque tudo foi dado na cruz. Aí o jovem saiu da presença daquele pastor e ficou pensando: meu Deus, eu não preciso fazer nada. Olha, se eu não preciso fazer nada, então muitos já não têm feito nada. Então será que esses serão salvos também? Ele ficou com essa pergunta. Aí ele falou: vou procurar uma segunda opinião. Aí ele procurou um outro pastor sério também, outro pastor de Deus, e ele procurou e falou: pastor, eu quero que o senhor me responda uma pergunta. E a minha pergunta é: o que eu preciso para ser salvo? E eu já tenho uma resposta. O primeiro pastor, a primeira pessoa que eu procurei, me respondeu que eu não preciso fazer nada. E o Senhor me responde o quê? Aí o pastor pensou e falou: olha, eu vou dar uma resposta diferente. Você precisa fazer muitas coisas. Você precisa orar horas e horas por dia. Você precisa fazer campanhas. Você precisa trazer altos volumes de oferta, de dinheiro na igreja e muitas outras coisas. O pastor deu uma lista para ele com várias obrigações que ele tinha que fazer. Aí ele saiu e ficou pensando: meu Deus, e agora? O primeiro pastor disse que não precisa fazer nada. O segundo pastor me deu uma lista de obrigações. E agora? E agora? E aí ele começou a tentar buscar uma resposta. E aí a gente vai concluir, irmãos, essa busca desse jovem. A primeira coisa, irmãos, que nós respondemos é o seguinte: nós podemos entender, é que o nosso Deus, ele não é um Deus radical. Ele não é um Deus. O nosso Deus é o Deus do equilíbrio. Amém? E ele nos ensina o equilíbrio. Jesus nos ensina o equilíbrio em todas as coisas, em tudo. Ora, você não vai viver dentro da igreja, mas também você não pode ficar sem a igreja. Você não vai ficar o dia inteiro orando. Ninguém ora o dia inteiro, mas você não pode deixar de orar também. Percebe? Você não vai comer tudo que está diante de você, mas também não pode ficar sem comer. Percebe que nada que foge do padrão é bom. Nós temos um equilíbrio e Deus nos ensinou esse equilíbrio. Então, qual é a resposta correta para esse jovem? A verdade, irmãos, é que nenhum dos pastores deram a resposta correta. Porque o primeiro disse: não faça nada. E o segundo disse: faça tudo isso. Olha, os dois lados é radical. A resposta é: Jesus morreu por nós. Em relação à salvação, o que nós podemos fazer? Realmente nada. Agora, dizer para uma pessoa que ela não precisa se esforçar é um erro. Imagina a pessoa vir aqui e fala: pastor, o que eu faço para ser salvo? Não precisa fazer nada.
Ora, então eu preciso vir para a igreja? Claro que precisa. E vir para a igreja requer o que, irmãos? Esforço. Então, o equilíbrio, irmãos, é que para a minha salvação, eu não consigo acrescentar nada, porque Jesus me deu a salvação. Agora, eu preciso entender uma coisa: é necessário esforço da minha parte para buscar o Senhor, irmãos. É necessário esforço para me batizar, é necessário esforço para estar na igreja, é necessário esforço para ser fiel a Deus, é necessário esforço para não pecar. Então, cabe a mim esforço, cabe a mim ações. Talvez você vai ouvir muitas pessoas por aí dizendo: não precisa fazer nada. Ora, não é verdade, irmãos. Isso é mentira, porque é necessário esforço da nossa parte. E está aqui Jesus dizendo: olha, respondeu-lhes Jesus: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Irmãos, é necessário esforço da sua parte. Agora a gente entende muitas coisas. Por que a pessoa não vem para a igreja? Porque falta esforço, irmãos. Falta esforço. Porque na hora que ela coloca esforço, dedicação, ela consegue. Por que a pessoa não consegue, por exemplo, em muitos casos, se realocar em uma profissão, em um trabalho? Falta esforço, irmãos. Está faltando buscar Deus, está faltando buscar o trabalho, está faltando arregaçar as mangas, não ter preguiça, falta muita coisa, irmãos. Então, essa palavra é uma palavra muito profunda que Jesus trouxe para aquelas pessoas, irmãos. E outra coisa que eu quero dizer aqui: Jesus falou: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Irmãos, o reino de Deus é a porta estreita. A porta larga, muitos passam por ela, porque é fácil passar por uma porta larga. Agora, quando a porta se estreita, ali poucos passam, irmãos. Por quê? Porque para passar numa porta estreita é necessário deixar todas as bagagens de lado, todas as coisas que nós estamos trazendo no mundo, e muitos querem levar essa bagagem. Para passar pela porta estreita, irmãos, você tem que deixar suas bagagens para conseguir passar, e muitos não querem. Muitos não querem deixar a bagagem do pecado, a bagagem do erro, mas é necessário. A porta que conduz à salvação, querida igreja, é estreita, é a porta mais difícil. Por isso que igreja, irmãos, por isso que uma igreja, ela não tem como apresentar outra coisa para os membros a não ser uma porta estreita, algo que seja mais difícil. Então, se você, irmão, está buscando o reino de Deus e está muito fácil, talvez você está no caminho largo, porque o reino de Deus, o caminho para a salvação é um caminho estreito. O caminho estreito é um caminho difícil, é um caminho de renúncia. Esse é o caminho que leva para a salvação. Amém? Esse é o caminho que nós devemos trilhar e buscar. É esse, não tem outro, irmãos. Não tem outro evangelho. Então, todas as ofertas que são feitas em relação ao reino de Deus, está aqui o reino de Deus, e é muito fácil, desconfie, porque não é o que Jesus nos falou. Jesus deixou aqui escrito algo que se refere a um caminho estreito, a um caminho difícil. É um caminho difícil. Então, sempre, irmãos, haverá renúncia. E claro que não está dizendo aqui que Deus estaria nos deixando, que Deus nos deixaria. Jamais. Jesus jamais vai nos deixar. Mas a promessa não é de flores, né, de rosas. Não haverá espinhos, irmãos. E isso que muitos não entendem, que haveria espinhos, haveria uma porta estreita para passar, haveria um momento que você teria que decidir. E o reino de Deus, irmãos, é uma escolha que nós fazemos. Nós fazemos as nossas escolhas. E muitos, infelizmente, não tomaram essa decisão. Ou muitos se decidiram, mas querem uma porta larga, querem um caminho que não a incomode, querem uma igreja que elas façam o que elas querem. Olha, irmãos, uma pessoa, quando ela está numa igreja e ela começa a achar que está muito apertado para ela, muito estreito, não vai demorar muito para ela procurar um caminho mais largo. Em muitos casos, até uma nova igreja, pessoal, né? Porque ela acha que o caminho tem que ser largo. Então, muito cuidado, irmãos,
quando a oferta é de um caminho largo. Quando você vem para uma igreja, quando você ouve uma palavra e a palavra não te faz refletir, né, não te coloca numa posição de pensar, isso é um problema, porque a todo momento nós somos o quê? Confrontados com a palavra de Deus, de como está a nossa vida, e a nossa vida deve estar o quê? Buscando o caminho da salvação, que é o caminho estreito, a porta estreita. Versículo 25: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começares a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois, não sei quem é você, não te conheço. Então olha só, Jesus disse: quando o dono da casa fechar a porta pelo lado de dentro, ninguém mais vai entrar. Isso, irmãos, é igual à arca de Noé. Quando a arca foi fechada, muitos bateram para entrar, mas a porta estava fechada, havia se fechado. Irmãos, isso aqui é muito sério. A porta está aberta. A porta da graça, a porta da salvação está aberta. Ela é estreita. Ela é uma porta, sabe, assim, vamos dizer, uma porta difícil de passar, no sentido que eu tenho que renunciar. Eu não posso passar e continuar como eu estou. Eu preciso mudar, eu preciso me converter. Eu preciso mudar a minha forma de vida, talvez, o meu vocabulário, eu não posso mais me corromper. Eu tenho que ser uma nova criatura. Mas ela está aberta. É difícil de passar, é renúncia, mas está aberta. Amém? Então, a porta da graça, a porta da salvação para o mundo ainda está aberta, irmãos. Jesus não fechou essa porta, mas na hora que se fechar essa porta, ninguém abre mais. Irmãos, você imagina uma pessoa que morre. Para essa pessoa, se fechou a porta, porque depois, após a morte, não há chance de salvação. A chance de salvação é em vida. Então a pessoa precisa aceitar Jesus, a pessoa precisa se converter, a pessoa precisa mudar a sua vida. A porta da graça está aberta, a porta da salvação está aberta. Ela é estreita, mas está aberta, querida igreja. Nós temos que passar por essa porta. E nós até pregamos uns dias atrás sobre a porta é Jesus, né? Irmãos, não adianta buscar um caminho fácil. Talvez você entrou aqui nessa noite e você esteja pensando, talvez você está nos acompanhando e está pensando: ora, eu tenho enfrentado lutas, eu tenho que tomar decisões, e a decisão que eu queria é uma decisão que talvez me colocaria numa posição boa, mas eu sinto que não é o melhor para mim. É o Espírito Santo falando no seu coração. É o Espírito Santo. A porta estreita, irmãos, ela é a porta difícil de passar, mas é o que conduz para a salvação. Talvez o que o Senhor Jesus está propondo hoje para você não era aquilo que você esperava, não era aquilo que você queria, mas é o que vai te salvar, querido irmão, querida irmã. Amém. E nós temos que aceitar, irmãos. Não adianta o caminho fácil. Aí tem uma analogia boa. Aí a pessoa sai, aí isso tem muito na estação do metrô, né? No trem, metrô. A pessoa sai do trem, sai do metrô, aí ela tem que subir as escadas. Aí tem opção. Tem a escada que ela vai degrau a degrau, subir lá 30, 40 degraus, ou tem a escada rolante. Aí você que pega trem e metrô, você vai perceber que as pessoas se aglomeram aonde? Aonde é a escada rolante. E a escada passo a passo tem menos pessoas. E se você chegar diante delas sem ninguém, certamente você vai escolher a escada rolante. E isso vai se passando os anos. Não estou dizendo, né, irmãos, claro, que é pecado andar de escada rolante, mas você já vai entender. Aí você vai no médico fazer um exame. Aí o médico fala assim: ó, dê a preferência para a escada degrau a degrau. Evite a escada rolante, suba degrau a degrau. Com o passar dos anos, vai te fazer bem. Ora, mas a escada degrau a degrau é mais cansativo. Aparentemente não é melhor para mim, mas é o que vai fazer bem, irmãos. É o que o médico diz. Por quê? Porque você vai se exercitar, vai fazer bem para você. Ah, então a porta estreita não é a mais fácil, mas é a melhor. A
Amém? Dá para entender? A porta estreita, aos meus olhos, talvez, deixar o pecado, ser fiel a Deus, aparentemente, vai dar trabalho, mas é o melhor para a nossa alma. É o melhor, é o caminho para a salvação. É o caminho. Não tem jeito. Às vezes, irmãos, para chegar em um determinado lugar, para chegar numa cidade linda, ter uma vista bonita, é necessário subir, irmãos, um pouco, é necessário subir uma serra, né? Sei lá, não é fácil, mas é necessário para chegarmos a um objetivo, a um endereço, a um destino. Assim é o caminho do Senhor, irmãos. Aparentemente os caminhos são difíceis, mas é necessário, irmãos. É necessário. E os nossos olhos talvez não querem ouvir isso. Nós queremos ouvir que tudo é fácil. Você vai orar aqui hoje, você vai ser daqui amanhã, irmãos. Você vai ser a melhor pessoa. Não é assim. É um passo por vez. É um momento atrás de um momento. São fases que passamos. Tem fases que passamos que é mais fácil, que nós ganhamos dinheiro, que o trabalho rende, que nós temos mais saúde. E tem fase que não, irmãos. Tem fase que é mais difícil. Até a palavra de Deus diz que tem um momento determinado para todas as coisas, e nós temos que ter paciência e aprender a passar. Aí diz aqui, versículo de número, vou ler novamente 25: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começares a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não vos conheço. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava em nossas ruas. Então Jesus está dizendo o seguinte: quando ele fechar a porta, muitos vão dizer o seguinte: Senhor, nós comemos na sua presença, nós bebemos na sua presença. Por exemplo, como a Santa Ceia, muito ceia hoje. E muitos vão dizer: Senhor, a gente participou, a gente foi até para o culto, e o Senhor nos ensinou em nossas ruas. Olha que interessante. Mas ele vos dirá: não sei quem vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. O pecado, a iniquidade é o erro, é o pecado que nós praticamos. Então olha só, muitos vão dizer: mas Senhor, eu fui de uma igreja, Senhor, uma vez eu tomei a Santa Ceia. Jesus vai dizer: eu não te conheço. Por quê? Porque não entrou pela porta estreita, irmãos. Mas eu estou numa igreja, a porta é estreita. Glória a Deus. Não tem porta estreita, a porta é larga, faz o que quer. Irmãos, tem cada tipo de igreja hoje. Se eu te contar aqui, você vai, sabe, se escandalizar. E aí, irmãos, e as pessoas gostam às vezes, porque quer continuar, ela quer encontrar um lugar, irmãos, onde ela possa viver do mesmo jeito que ela vive no mundo, mas ter a sensação de estar indo para o céu. Sabe isso? Eu quero viver do mesmo jeito. Por exemplo, eu ganho dinheiro de uma forma ilícita, de uma forma corrupta. Eu quero continuar, porque o dinheiro é fácil, é bom, é bastante volume de dinheiro. Mas eu quero ter a boa sensação de estar indo para o céu. Então eu vou procurar uma igreja, certamente não será essa nossa, mas vou procurar uma igreja onde eu posso continuar vivendo do jeito que eu estou, adulterando, pecando, e ainda ter a sensação, a falsa sensação, a impressão de estou indo para o céu. Então ela procura um lugar, irmãos, onde nunca talvez ela ouvirá uma palavra como essa. Ela não quer a porta estreita. Irmãos, são essas pessoas que vão bater na porta e o Senhor vai falar lá de dentro, não vai nem abrir a porta: não te conheço, não conheço tua voz, você para mim é estranho. Mas eu fui um dia para a igreja, eu fui de uma igreja, eu ceguei e tal. Não te conheço, porque você não passou pela porta estreita. Irmãos, a salvação está diante de nós, mas nós temos que passar pela porta estreita. Guarde isso para você. Não espere um caminho fácil, não espere uma vida fácil, uma vida mole. Irmãos, vida mole é para a gente mole, vida dura é para aquele que está no caminho da porta estreita. Mas eu estou passando uma luta. É isso mesmo, é desse jeito, meu irmão. Fique firme, porque Deus vai te honrar. Isso é um sinal que você está passando pela porta estreita. Porta estreita, irmãos, porta larga, a gente passa como? Folgado, tranquilo, cheio de coisas do mundo, arrastando o pecado, arrastando a bagagem das coisas do mundo.
Porta estreita não, sabe como que passa em porta estreita? Assim, ó. Difícil, apertado, tem que deixar. Ou eu tenho esse pecado comigo, tem que deixar. Ou eu tenho essa vida ilícita comigo, tem que deixar. Porta estreita. Aí você vai passando sem nada. Com Deus é assim, irmãos. A gente chega diante de Deus, irmãos, sem nada. Só com o nosso coração, com a nossa vida diante de Deus, para entregar diante dele. Louvado seja Deus. Aí diz aqui, nós estamos encerrando. Versículo 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Olha que palavra dura, irmãos. Já pensou uma pessoa sendo lançada fora da presença de Deus? Irmãos, a pior coisa que tem é isso. Às vezes a pessoa fala: olha, eu fui numa festa, estou dando um exemplo, fui numa festa, me expulsaram de lá, não deixaram eu entrar. Que humilhação que eu passei. É humilhante mesmo. Já pensou? Você chega lá, a pessoa não deixa você entrar, vai embora daqui, sai daqui, você não é bem-vindo aqui. A pessoa, você vai na casa da pessoa, você fala: vai embora. É humilhante, né? Mas nada será mais humilhante do que uma pessoa ser lançada da presença de Deus. E não é porque, irmãos, não adianta vir com essa conversinha, não é porque Deus é mau, não. Muitos dizem isso: mas Deus é mau, Deus vai fazer isso, onde já se viu? A oportunidade está diante de nós. E vocês que estão nos ouvindo aqui, as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, irmãos, a porta está aberta. Jesus não disse que a porta está fechada. Vai se fechar um dia, ainda está aberta. Certamente é por isso que estamos aqui, para pregar essa porta aberta. A porta é Jesus, é a porta da graça, a porta da salvação. Mas a pessoa não quer, irmãos. Depois vai culpar Deus: Senhor, mas olha. Não adianta. Não adianta se passar por justo sendo injusto. Não adianta se passar por bom sendo ruim. Não adianta. Muitos querem culpar Deus, né? Certamente nesse dia muitos vão querer culpar: Senhor, mas abre a porta, me dê mais uma chance. A chance é hoje. Você não pode ir embora desse culto, irmão, sem aceitar Jesus. Você não pode dormir essa noite sem ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então não adianta vir com uma conversa que não cola, que não adianta, dizendo que mas Deus vai ser ruim em fazer isso. Não. Nós somos ruins de não aceitarmos Jesus hoje. A oportunidade é dada, a escolha, o livre-arbítrio. Escolha a porta larga ou a porta estreita. Muitos querem a porta larga, mas não vai salvar, não adianta se confundir. O que salva é a porta estreita. Você quer ver um sinal de que você está no caminho estreito? Você está renunciando coisas por amor a Deus. Então nós temos irmãos que já renunciaram a bebida por amor a Deus. Isso é um sinal da porta estreita. Irmãos que renunciaram o pecado por amor a Deus, é um sinal da porta estreita, irmãos. Toda vez que você renuncia algo por amor a Deus, você gostaria de falar algo para a pessoa, falar talvez um palavrão que você falaria no passado, mas você não fala. Isso é um sinal da porta estreita. Você está passando, você está ali, sabe, renunciando coisas por amor a Deus. E não precisa, irmão, ser grandes coisas. Às vezes a gente quer renunciar a coisas grandes. Não, às vezes são coisas simples, pequenas, mas que fazem toda a diferença. Louvado seja Deus. Vamos encerrar agora. Versículo 29. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Amém? No reino de Deus tem uma mesa, irmãos, onde os salvos irão se assentar. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Queridos irmãos, não temos muito o que escolher. Ou temos a porta larga, ou o caminho estreito, a porta estreita. E eu tenho a certeza que você já tomou essa decisão de escolher a porta estreita. O caminho da renúncia, mas é o caminho que salva. Amém? Não há outro caminho. Que o Espírito Santo fale mais aos nossos corações. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, irmãos? Se coloquem de pé. Nós vamos fazer uma oração e posterior faremos a ministração da Santa Ceia de Jesus. Fechem os olhos. Querido Deus e amado Pai, nós estamos diante de Ti, Pai, para lhe pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Querido Deus, receba, meu Pai, o nosso
pedindo a Ti, Pai, pedido de misericórdia. O Senhor é o Rei, e só o Senhor, Pai, tem o poder para nos perdoar. Só o Senhor, Pai, tem essa capacidade de entregar o perdão, porque o Senhor morreu na cruz. Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o Teu santo sangue por amor de nós. Amém. E nos perdoou. Agora, para alcançar a remissão dos pecados, é necessário passar por essa porta. A porta é estreita, mas Jesus deixa esse convite nessa noite. Você tem um convite diante de você, e o convite é: venha pelo caminho estreito, saia do caminho largo, saia do caminho que pode tudo, saia do caminho que você pode pecar à vontade. Não, venha para o caminho estreito, o caminho da renúncia, o caminho onde o seu eu não vai prevalecer, é o caminho onde a sua vontade não vai reinar, vai reinar a vontade de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Farei uma leitura agora em João capítulo 6, João 6, versículo 54, diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós iremos participar da Santa Ceia. Meu Deus, que a gente nesse momento se encontre diante de Ti dignamente, Pai, porque o sangue de Jesus nos lavou de todo pecado, Pai. E todo o nosso pecado, os nossos pensamentos são perdoados e lançados no lago do esquecimento. Dali o Senhor nunca mais resgatará. O Senhor não resgata os nossos pecados. Os nossos pecados são perdoados e esquecidos. E nós podemos tomar, meu Pai, dignamente a Santa Ceia, porque fomos justificados pelo Senhor. Jesus nos justificou, nos tornou justos para ceiarmos. Pai, nós queremos o caminho que conduz à salvação e sabemos que esse caminho é estreito. A porta está aberta, a porta é Jesus, e nós passamos por essa porta nessa noite. Receba as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos passar agora entregando o pão e entregando o suco. Quem receber, segura e aguarda que nós vamos fazer a ministração da Santa Ceia. Louvado seja o Senhor. Isso, vamos tocar esse louvor. Foi na cruz. Vamos fazer a ministração. Você vai receber o suco. Pegue e segure um pouquinho, tá bom? Não beba ainda não. Espere que o pastor vai orar. Todos vão participar juntamente em nome de Jesus. Pega lá para o suco. Traz aí para mim. Não pega o suco, traz para mim. Glória a Deus. Isso, os irmãos receberam. A gente já vai entregar. Vão participar. Glória a Deus. Todos receberam. Para a pessoa ceiar é necessário ter recebido Jesus, se batizar nas águas, aí ela pode ceiar. Amém? É o ensinamento da nossa igreja. Levante o pão para o alto.
pedaço de pão, como Jesus fez com seus discípulos, e pedimos que o Senhor consagre, para que se torne nesse momento o corpo de Cristo, que foi moído, Pai, pelos nossos pecados. E fazendo isso, nós nos lembramos da volta do Senhor, Pai. Esse é o momento maravilhoso que nós temos comunhão com o Senhor. Consagre, Pai, agora o corpo de Cristo está diante de nós, como todos, em nome de Jesus. Levante o suco, Pai. Esse suco de uva representa o sangue de Cristo. Nós oramos para que o Senhor consagre e se torne o sangue de Jesus, Pai. Oh Deus, nós queremos essa comunhão com o Senhor. Nós queremos nos aproximar do Senhor. Aquele que come o seu corpo, bebe o teu sangue, tem comunhão com o Senhor, Pai. E o Senhor disse que o Senhor ressuscitará para os teus filhos no último dia. Nós não seremos esquecidos jamais, porque temos comunhão com o Senhor. Bebam todos agora do sangue de Cristo, em nome de Jesus. Agradeça a Deus, porque Deus te deu vida. Agradeça a Deus, porque Deus te tirou do mundo. Deus te tirou da porta larga, do caminho largo, do caminho do pecado, do vício, dos erros, dos pecados, da sujeira. Jesus te tirou da sujeira. Jesus te trouxe para um caminho lindo, para um caminho maravilhoso. Não é um caminho fácil, o caminho da renúncia, o caminho onde é estreito, mas dá para passar, meu irmão. Dá para passar, a igreja. Não desista desse caminho, por mais que seja um caminho que exija renúncia, caminho que exija que você se desprenda das coisas do mundo, mas vale a pena servir a Deus. Esse é o caminho da salvação, meu irmão. Você jamais vai se arrepender de ter tomado esse caminho, de estar andando por esse caminho. O apóstolo Paulo, nos últimos dias da vida, nunca se arrependeu. Ele disse que ele guardou a fé, que valeu a pena. Ninguém que serviu a Deus, ninguém que passou pela porta estreita, olhou para trás e disse: eu estou arrependido. Jamais. Esse é o caminho da salvação. É difícil entender, nós não temos capacidade às vezes de entender, mas o caminho é estreito, mas é o caminho da bênção, é o caminho da alegria, é o caminho da paz. É o caminho que conduz para a salvação eterna. Esse é o caminho. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Esse louvor. Glória a Deus. Adoremos a Deus agora. Sangue veio para
Senhor. Obrigada, Jesus. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, nós vamos fazer agora algo muito importante no culto, que é o momento da intercessão. Amém? Amém. Vamos interceder a Deus, irmãos. A gente já orou agora, vamos interceder, vamos clamar mais uma vez. Só que nesse momento você vai orar por você. Se você está passando por uma fase difícil, apresenta a Deus, ou por alguém que você queira também a ação de Deus, tá bom? Amém. É bom orar pelos irmãos, né? Por outras pessoas também. Vamos fechar os olhos e fazer essa oração? Amém. Pai amado, nós intercedemos a Ti, Pai. Fazemos esse momento da intercessão, Pai, para apresentar ao Senhor as lutas que temos passado, as dificuldades. Nos ajuda, Pai, a vencer os pensamentos, as fraquezas, Pai. Nos ajude a enfrentar, meu Pai, as fases difíceis da vida e colocamos diante de Ti, Pai. Oramos também por pessoas que amamos, oramos também, meu Pai, por pessoas que nos pediram oração. Abençoe, Senhor, visita essas pessoas em nome de Jesus. Abra a porta do emprego, cura o enfermo em nome de Jesus. Livre, Pai, da depressão, opressão, ansiedade, tristeza, angústia. Oh Deus, tira tudo isso do nosso meio em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Queridos irmãos, nós vamos encerrar o nosso culto nesse momento. Vou fazer a oração final. Aqueles que querem entregar seus dízimos, suas ofertas, fiquem à vontade. Os irmãos que estão nos acompanhando, nós temos o site da igreja no Facebook, e entrando no site www.igrejapurasemente.org. igrejapurasemente.org. Entrando no site, lá vai ter o quê? Cultos gravados, o WhatsApp da igreja, horários do culto, e vai ter também a possibilidade, os dados da igreja. A igreja tem CNPJ, a igreja é legalizada, tudo certinho. Então tem como você fazer uma transferência ou Pix para a igreja, os dados da igreja, tem tudo lá no site, tá bom? igrejapurasemente.org. Então quem tem a habilidade de mexer no site, na internet, pode também acessar e conhecer melhor a nossa igreja. Amém? Me despeço dos irmãos pela internet e vou fazer a oração final com os irmãos que estão aqui. Vamos fechar os olhos? Pai, ficamos aproximados.